Neste momento, eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito ao dia de amanhã, que é 7 de setembro, que será comemorado no Brasil a independência do Brasil, quando D. Pedro I, no ano de 1822, quando ele via de Santos para São Paulo, às margens do rio Ipiranga, ele deu o grito de independência. Independência ou morte. E o Brasil passou a ser livre de Portugal. Eu quero lhe falar de uma independência que foi proclamada há mais de 2000 anos atrás, através de uma pessoa que deu grito lá na cruz do Calvário. O homem se encontrava escravizado pelo pecado. Ele não poderia se libertar-se por si mesmo. O pecado era um tirano na vida do ser humano. Mas lá na cruz do Calvário, ele, de braços abertos, ele deu o grito da seguinte maneira: tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Desse momento em diante, todos aqueles que se encontravam escravizados pelo pecado poderia ser livre através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele entregou o seu corpo para que todos pudessem ser livres, libertos do pecado, para servir ao verdadeiro Deus. Foi isso que falou Jesus em seu ministério, quando ele esteve aqui na terra. Livro conforme escreveu São João, capítulo 8, os versículos de número 31 ao 36. Jesus falou da seguinte maneira: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui está uma afirmação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O único que pode libertar o homem do pecado, da escravidão do pecado, é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque quando o homem pecou, ele deu um direito legal para que alguém tornasse o seu Senhor. Por isso que Jesus disse: todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Foi lá no Jardim do Éden, quando o homem deu esse direito legal a Satanás, quando induziu aquele casal a pecar contra Deus. Quando eles pecaram, eles foram afastados e Satanás passou a ser senhor na vida deles. Eles agora passaram a ser escravos, passaram agora a viver em um reino pelo qual eles estavam escravos.
Mas veio Jesus para libertar todos aqueles que se encontravam e se encontram ainda alguns escravos, subjugados pelo pecado, sem força para se libertar. É isso que o pecado faz na vida do homem. É isso que as forças espirituais faz na vida de um ser humano. Nós vemos uma ilustração, um exemplo de uma libertação de alguém que não se podia se libertar por si mesmo. Nós vimos isso em Gadara. Era um homem que ele era possesso por legiões de demônios. Quando ele estava em sã consciência, o que acontece? Ele estava com seus familiares, com seus parentes. De repente, aquela legião de demônio tomava posse dele e ele queria se jogar-se nas pedras, ia para os túmulos, né? Acorrentava ele, né? Ele quebrava as correntes, porque era a força opressora que estava aprisionando aquele homem. Jesus, sabendo que aquele homem precisava de uma libertação, Jesus foi ao encontro dele. Quando Jesus estava se aproximando, aquela legião de demônio que estava naquele homem gritou: que temos nós contigo, filho do Deus vivo? Vieste atormentar-nos antes de tempo? Jesus perguntou: qual o teu nome? Ele disse: legiões, porque somos muitos. Segundo os romanos, uma legião, né, de um exército, né, de homens em Israel era equivalente mais ou menos a 6 a 7 mil pessoas. Então, legiões era plural. Muitos demônios estavam atormentando a vida daquele homem. E aqueles demônios responderam: se tu vai nos expulsar, os demônios reconheceram a soberania, o poder na pessoa de Jesus Cristo, porque as Escrituras diziam que Jesus seria ungido pelo poder do Espírito Santo para libertar todos aqueles que se encontravam cativos por Satanás. Então os demônios falaram: tu vai nos expulsar, manda que nós entremos naquela manada de porcos. Havia alguns porcos naquela redondeza. E Jesus disse: ide. Por que Jesus autorizou que aqueles demônios entrassem naqueles porcos? Para que ficasse configurado realmente que legiões de demônios estavam naquele homem. São Lucas diz mais ou menos 2.000 porcos que estavam por ali. Então, aqueles porcos entraram de rio adentro e morreram. E aquele homem foi liberto. E ele queria seguir Jesus. Jesus disse: não, vai e conta para os teus familiares, para os teus parentes, quão grande coisa Deus tem feito por ti, porque usou de misericórdia. Então aquele homem foi liberto e Jesus ordenou que ele fosse pregar aos seus familiares. Então neste momento eu estou te apresentando Jesus, o Salvador do mundo, o único que pode libertar, salvar, quebrar o jugo do pecado que aprisiona o homem que não pode se libertar-se por si mesmo, porque há mais de 2000 anos atrás ele deu grito de proclamação: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Ou seja, o plano da salvação está consumado. Agora todos aqueles que quiserem ser livres poderão ser confiando na tua graça, no teu poder, no teu sacrifício. Eu te apresento Jesus neste momento, o grande libertador que proclamou uma salvação eterna lá no alto da cruz, de braços abertos. Enquanto D. Pedro I ergueu a espada nas suas mãos, nas mãos de Jesus, estavam os cravos, pregando ele na cruz. Estava em meu e no teu lugar, levando as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Por isso, ele é o único que pode te libertar. Se, pois,
o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres.